Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Meus amados irmãos, eu desejo ler somente um texto bíblico e ser muito breve do testemunho que vou dar, porque eu reconheço que vocês têm muita coisa para fazer, mas o texto bíblico que eu desejo ler para vocês, com vocês, é João capítulo 17, verso 21. João 17, verso 21, que diz assim a palavra de Deus. Vou tomar só um golinho d'água aqui. Jesus ora por todos os crentes, diz a palavra. Diz assim: minha oração não é apenas por eles, pelos discípulos que estavam com Jesus. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem, de quem, irmãos? Da mensagem deles, não é? Daqueles que estavam com ele e nós também. Lá Jesus já se referia a nós. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então o mundo crerá que o Senhor nos enviou. E ontem, que mensagem maravilhosa aquela mensagem. Mensagem extraordinária. Uma rara mensagem aquela de ontem. E hoje pela manhã, aquela mensagem aqui em forma de debate, de conversa aqui, outra mensagem extraordinária, maravilhosa. Eu vou comprar o kit para levar e igual ovelha ruminar, levar para casa para a sombra e ruminar tudo isso aqui para poder me alimentar, não é? Então, meus amados irmãos, vocês já ouviram meu nome? Eu sou Jonatas Câmara, sou esposo da Ana Lúcia, a mulher mais linda do mundo, que aqui está. Sou pai de 3 filhos, o Levi, o Tiago e a Carol. O Levi, o Tiago e o Túlio. E lá em casa era 4-1 para os homens, mas agora Deus virou a parada, é 5-4, não é? Porque o Tiago, que primeiro casou, que é o pastor, diretor da nossa televisão, ele me deu uma linda nora, que ela está aqui, e eu quero apresentar a minha linda esposa, a minha linda nora. Fica em pé, Ana Lúcia, por favor. Aqui, minha esposa. E hoje ela está vestida, que eu estou desejoso de terminar logo aqui, não é? Exatamente. Ela está maravilhosa aqui, a esposa. E, olha, irmãos, eu tive 3 filhos. É claro que eu tentei uma filha, mas olha como Deus é precioso. Fica em pé, Nirvana. Essa é minha nora. Olha aqui minha nora, que lindeza. É a minha nora. Quantos dão um aplauso a Jesus pela vida da minha nora? Aplauda a vida dela. Nirvana, você é linda. Eu amo você. Deus te abençoe. Minha esposa também. É a mãe da minha netinha, não é? Exatamente, aqui. Se vocês forem de Manaus, vão conhecer o que eu estou dizendo. Meu filho caçula casou e me deu uma outra filha, que é a Valéria, muito querida. E agora o meu primogênito, é o último a casar, deve estar a caminho, deve sair esse ano do casamento. E está me dando uma outra nora chamada Carol. Então, são 3 joias preciosíssimas. Irmãos, eu comecei meu ministério aos 17 anos de idade. Sou pastor, pastor Márcio, somos a 5ª geração de pastores na família. Não somos pastor, como alguém diria, por não ter o que fazer. Nós até que Deus colocou na nossa mão, meu e de irmãos, todos da minha família são pastores por chamada divina. Não é porque não tivéssemos o que fazer, é porque o sentimento de Deus foi maior do que tudo na nossa vida e nós não tivemos força para resistir o chamado de Deus. E Deus nos venceu, nos convenceu e agora, exatamente, nós somos pessoas apaixonadas pela obra de Deus, amantes da obra de Deus. Não sabemos como viver sem lidar com pessoas, de ter contato com pessoas. Não é simples, mas é glorioso ter contato com pessoas. E na minha trajetória, eu estudei aqui em Pindamonhangaba, São Paulo, lá em Pindamonhangaba, fui professor, voltei para o meu estado de origem. Minha primeira igreja
foi em Brasileia, no Acre, fronteira com a Bolívia e com o Peru. Aos 19 anos, aos 21 anos casei. Aí depois fui pastorear a igreja em Barra Mansa. Depois respondi para a igreja em Volta Redonda. Fui para São Cristóvão, no Rio de Janeiro. E depois fui para o Andaraí, voltei para São Cristóvão, fui mandado para Campo Grande. E depois disso, tinha uma chamada para o Amazonas. E durante alguns anos, meu sogro era o pastor, presidente da igreja de São Cristóvão. E sempre que era convidado para ir para o Amazonas, eu falava com a minha esposa para ir para o Amazonas, aí gerava uma dificuldade. Ela sempre foi gente boa, mas quando falava em ir para o Amazonas, ela dizia, vamos ficar aqui no Rio de Janeiro. Eu, durante 6 anos, falei com ela, aí depois eu disse, eu não vou mais falar, eu vou quietar, se Deus me quiser no Amazonas. Até porque eu não teria razão para ir para o Amazonas. Pastor de uma igreja grande, maravilhosa, cuidava muito bem de mim, na capital cultural do país, no Rio de Janeiro. Então, por quê? Mas Deus faz isso mesmo. Quando a gente tem chamada, Deus pega o coração da gente, não é? E leva para o lugar que Ele quer. E ali, então, eu disse, Deus é contigo agora. Aí, um certo dia, eu fui convidado, esqueci isso. Fui convidado, fui a Manaus, e ali o pastor da igreja me convidou. Estive lá no evento da igreja, ministramos uma palavra, e o meu filho Tiago foi comigo, pequenininho, que sempre foi o que mais demonstrou tendência para o ministério, queria ir para tudo que é cerimônia de casamento, cerimônia de aniversário, cerimônia fúnebre, para hospital fazer visita, pequenininho, garoto, rapaz, me larga, deixa eu ir para esses lugares, pai, eu quero ir com o senhor e tal. Aí eu, voltando de Manaus dentro do avião, senti que ia acontecer alguma coisa na minha vida, no momento mais áureo da minha vida, em que a igreja me assalariava muito bem. Eu não tinha por que sair, pastor nenhum queria sair daquela igreja ali. Aí um dia eu estou no 5º andar do prédio, as irmãs, lá nós chamamos círculo de oração, reunidas numa oração de quarta-feira, e aí minha esposa me chama, chama para eu ir para casa com ela. Eu fui para casa com ela, e aí os dois meninos foram também, e lá nós entramos no quarto com as 2 crianças, eu lembro como fosse hoje. Eu deitado numa rede, ela na cama, e as 2 crianças junto a ela, e ela, chorando, disse, amor, é o seguinte, né, tem mais ou menos 1 mês que eu perdi o amor pelo Rio de Janeiro, eu estou amando o Amazonas, eu quero convidar você para ir embora para o Rio de Janeiro, para o Amazonas. Vamos para o Amazonas? Eu com a vida toda organizada, casa própria, carro, tudo, uma boa igreja, digo, bom, aí quem resistiu foi eu, bom, agora sou eu que não quero mais sair da zona de conforto. Eu perguntei, Deus, mas por que agora? Por que não antes? Só agora? Aí o Senhor disse o seguinte, é porque agora você tem o que renunciar para demonstrar o seu amor por mim, exatamente. É só isso que Deus falou, você tem o que renunciar para demonstrar o seu amor por mim. Eu disse, então está bom. Aí a casa, o carro, tudo, e criamos uma pressa para ir embora. Eu disse para o pastor que me substituiu, eu não quero que você passe por tudo que eu passei. Então eu vou para o Amazonas, não sei quanto vou ganhar, não sei o que vou fazer, sei que Deus está mandando e eu vou embora para lá. Exatamente. E não sabia se tinha salário, não sabia se ia ter carro, não sabia se ia conseguir vender a casa. Entreguei a casa com mobília, tudo lá para a pessoa que ficou para me substituir. Fica aí, paga como puder essa casa, esse carro, e eu vou embora fazer a obra de Deus. Chegamos lá, irmãos, Deus nos ajudou, fomos dirigir o seminário, cuidar de obreiros, levar obreiros para evangelizar no interior do estado, dar a formação de obreiros, o pastor da igreja nos colocou para fazer aquilo, e eu não escolhi, exatamente, embora tendo vindo da onde vim, né, exatamente da igreja onde foi, então o servo, que é servo, ele não tem escolha, ele faz a vontade. Ele não questiona absolutamente nada, ele que simplesmente faz a vontade de Deus. O Senhor é que chama o servo para conversar, não é? E que dá as condições. Ao servo ele não pode colocar condições. E ali então fomos, eu não sabia. Depois me convidaram para dirigir o templo central da igreja, eu fui dirigindo, não é? Fui dirigir o templo central da igreja. Depois criamos um trabalho chamado Tenda da Família, que hoje é um trabalho muito forte em Manaus. Vocês, quando for lá, podem conhecer do nada, no centro da cidade. Aí depois Deus tocou no coração do nosso pastor, o pastor da nossa igreja mãe em Belém do Pará, da Assembleia de Deus em Belém do Pará,
sentiu de jubilar, porque já estava com uma certa idade, e aí o homem que Deus colocou no coração dele de convidar para substituí-lo, quando muitos queriam pastorear aquela igreja, porque é uma igreja que por si só tem o valor do Brasil todo, mas quem Deus tocou foi acerca do pastor Samuel. O pastor Samuel chegou lá numa reunião de pastores, com 36 pastores, e colocou, olha, Deus me chamou, fui convidado, e eu vou aceitar o convite, porque Deus chamou, e as condições lá são inferiores às daqui, mas Deus mandou e eu vou. E quem é que vocês querem para pastorear vocês aí? Porque em janeiro eu já estou indo, isso era novembro. Quem é que vocês querem para pastorear vocês aí? Vocês coloquem no papel, seja aqui da igreja ou seja de fora, vocês coloquem. E ali colocaram para votarem quem é que queriam, e de 36 pessoas, 35 votaram no meu nome. Eu ainda bem jovem, na época com 33 anos de idade. Então, portanto, em toda a história da Igreja Assembleia de Deus no Brasil, não tem precedente, terá pós-cedente até hoje de alguém presidir uma igreja daquele tamanho, já era grande, e uma convenção de pastores com 33 anos. Então, aquilo ali já foi uma situação. Aí pegamos uma igreja já muito veloz, pegamos a igreja já no início da compra de uma rede de comunicação, quando a igreja rendia $16 mil ao todo, e assumiu um compromisso só para ter o direito de ter um canal de comunicação para pregar a palavra de Deus de $4.250.000 na época, que foi o compromisso que a igreja assumiu, na pessoa do pastor Samuel. E ali, então, com 6 meses que ele estava no meio daquele compromisso, aí me jogou nesse fogo, com 33 anos, Jonathan está aí, a igreja lhe quer. Aí foi unânime o nome em todas as instâncias da igreja, na mesa da convenção, para pastorear a igreja e a convenção. E foi assim que eu iniciei o meu ministério, com esse desafio. Quase $4 milhões para pagar $100 mil, quando o dólar estava quase 4 por 1 naquela época. Eu quase que fico doido. Meu Deus, que vai... Mas só que do homem são os planos, mas de Deus é o realizar, diz a palavra de Deus. Aleluia. E ali, então, assumimos aquela igreja e passamos o tempo, implantamos a visão celular. A igreja ela teve um crescimento considerável, mas muito grande mesmo, não é? Mas num determinado momento, irmãos, a gente fazendo parte de um sistema não só eclesiástico, mas um sistema eclesiástico denominacional, mas eclesiástico, vamos dizer, cristão, em que as igrejas, não sei aqui, mas pelo menos lá, se viam, eu não entendia certas coisas, por que as igrejas se viam, em vez de se verem como cooperadores, se viam como concorrentes. Daí um criticando o outro, aí nós da Assembleia de Deus, olhando para o programa da Universal, aí olhando, eu mesmo era assim, antes de Deus tratar comigo, rapaz, mas isso, a gente não podia ver, não é, os outros crescendo, eu assim, resultado de um sistema, de ver o sistema bom, é claro, está aí a minha igreja, etc., que eu amo, não é? E dela viverei até a morte, até a promoção à glória. Mas aí, num certo momento, o trabalho pastoral, não é? Era um trabalho glorioso, mas acabava se tornando, em certo momento, um trabalho pesado. Digo, meu Deus, mas não é possível. Por que um trabalho tão glorioso se torna tão pesado? Aí eu comecei, aí Deus falou o seguinte, você faz uma autoanálise, não faz um outro análise, faz uma autoanálise. Você se olha no espelho e veja como é que você, como pastor, está agindo. Aí, um certo dia, a igreja, eu vim aqui, assisti aquele trabalho de transformação e olhei, fiquei apaixonado. Digo, sabe que isso é tudo que Deus quer para a igreja? Unidade, é comunhão, é que essas diferenças, elas não sirvam para divergência, mas sirvam para convergência, porque se tiver uma igreja só, com a liturgia só, com um pastor só, é meio difícil você levar o mundo à salvação. Então, a diferença de igrejas existem para que o mundo todo seja salvo no nome do Senhor Jesus. Aí Deus passou a me fazer ver isso aqui. Se é para Jesus, aplauda bem forte, não é para Ele.
E aí a gente olhava as pessoas que queriam sair, pastor Márcio, pastor Gustavo, pastora Ana Paula, pastor Márcio, pastor Alexandre, queriam sair da nossa igreja. Aí eu olhava ao redor todo, a pessoa chegava e dizia, não é porque nós tínhamos uma forma de ser, uma liturgia, uma maneira de ser, em termos doutrinários, nada era tocado. Aí chegava dizendo assim, pastor, Deus me chamou para fazer um trabalho, fazer uma tarefa. Aí, como eu via como é que as pessoas que queriam fazer isso eram despedidas ou não é, amaldiçoadas. Não, só se você ficar aqui, etc. E você não, Deus, não é. Aí, descredenciado ministerialmente e excluído institucionalmente, dependendo de como a pessoa saísse. Exatamente. Aí, aquilo, rapaz, eu olhava assim, meu Deus, e parece que era um peso na nossa vida. E aí, Deus abençoando a igreja crescendo, nunca parou de crescer. E aí é que está a situação de você poder enxergar, porque se Deus fizesse com que ela parasse de crescer para você cair na real, você despertaria mais Ele, porque Ele tem amor à obra de Deus, amor às pessoas que vêm, então Ele faz o trabalho crescer. E aí que está o risco de nós líderes verificarmos. Aí um certo dia nós estávamos organizando uma vigília para preparar 3.000 jovens, porque lá no carnaval, uma parte faz retiro e outra parte ataca no carnaval. Então, sai evangelizando todo lugar onde o carnaval é comemorado, o pessoal compra ingresso, vai lá para dentro, com o objetivo só de distribuir folheto, ganhar uma para Jesus e fazer o trabalho para Deus. E são centenas e milhares de pessoas que aceitam a Jesus como Salvador no período do carnaval ali, exatamente. E um dia eu estava no gabinete para organizar uma vigília com o pessoal do tratamento do carnaval. Aí Deus falou claramente comigo, a partir de agora, eu não quero mais que você pense as coisas somente do ponto de vista da Assembleia de Deus. Esta vigília não tem mais que ser da Assembleia de Deus, essa vigília precisa ser do meu povo. Eu preciso que você convide os seus pastores, os pastores amigos de outras igrejas, para participar desta vigília, e tem que ser uma vigília do povo de Deus. Disse, Senhor, mas como é que vai ser essa vigília? Será que eles vão aceitar ou não vão aceitar? O Senhor disse, convide o pessoal da Universal, convide o pessoal da Graça, convide o pessoal da Mundial, convide o pessoal da Batista, convide da Presbiteriana, convide da Restauração, convide todo, convide da Quadrangular, convide todo mundo. Eu disse, mas será que eles vão aceitar? Disse, se eles vão aceitar, não é questão sua, convide, faça o que eu estou mandando e o aceitar é comigo. Não é? E pedi para os secretários convidarem aquele pessoal todo, e para surpresa minha, eles estavam também orando pela mesma coisa e queriam isso. Alguém precisava tomar iniciativa, estar juntos, estar perto, porque o mesmo sofrimento meu em fazer uma coisa tão gloriosa era o deles também. E eles queriam estar aliviados e sentir a glória de Deus no ministério. E nós vivíamos assim porque vivíamos isolados um do outro e cada qual puxando brasa para a sua sardinha e as pessoas se perdendo e a gente se vendo como concorrente. A gente ficava feliz quando a nossa igreja crescia, quando a gente se batizava. Mas quando os outros cresciam e etc., a gente olhava e ficava assim olhando para ele como se desejando que ele não crescesse. E meus amados e queridos irmãos, e ali então eles aceitaram, nós marcamos uma vigília, fomos para a Arena Amadeu Teixeira e ali nos reunimos no novo hotel para organizar a programação da vigília. E na programação da vigília se organizou lá uma mesa em forma de U com 57 presidentes de igrejas diferentes. E ali então, aí chegaram, eu tinha convidado, Deus mandou, aí cheguei primeiro para receber os convidados, e ali então o pessoal chegando, não, Jonatas, você que tem que sentar nessa cadeira do meio, essa cadeira tem que ser você, porque quem é que vai sentar? Deus deu a direção, foi você. Aí o Senhor disse, essa cadeira do meio não é de ninguém, essa cadeira do meio é minha, deixa ela vazia, sente igual a eles, glória ao nome do Senhor. Né? E então, nós deixamos, aí estava lá Renê Terra Nova, pastor Zé João, estava o pastor Manuel Martins, pessoas decanos. Aí foi uma festa, aí fomos fazer a programação, e a programação? Quem sugere o quê? Quem sugere o quê? Quem sugere o quê? Aí ninguém queria sugerir, nem eu também, não é porque Deus não havia dado comando de programação, para eu não cair na tentação de chegar e sugerir. E naquele momento, aí Deus deu o comando, aí de repente eu disse para eles, irmãos, o que vocês acham se nessa vigília a gente fizer assim? A vigília vai começar às 10 horas da noite, da sexta-feira, e vai até às 5 da manhã do sábado. Então, o que vocês acham a gente experimentar assim? Cada igreja ter 15 minutos
E quem preside esses 15 minutos é o pastor daquela igreja. Então, uma pessoa ora por um assunto, o grupo de louvor da igreja dele canta, ele dá uma mensagem e a gente vai ser pastoreado por todos e pastoreado por Jesus. E o dirigente da Bíblia é Jesus. E aquilo caiu uma glória de Deus naquela sala lá. Rapaz, é de Deus esse negócio, realmente, amém e tal. Aí eles queriam puxar para eu dirigir, pensava ter dirigente. Não, mas Deus está dizendo que Jesus é que vai dirigir, que nós vamos cooperar com ele, cada qual dirigiu. Fizemos a vida, foi maravilhosa, irmãos. Aí passamos a estar juntos, a fazer coisas juntos. A marcha para Jesus tomou uma proporção. Hoje 50% ou 45% da população de Manaus para na rua de Manaus para a marcha para Jesus lá. Glória ao nome do Senhor Jesus, é um negócio extraordinário. Aí, a gente vivendo bem entre pastores de outras igrejas que a gente não conseguia encontrar na Assembleia de Deus o tronco de onde elas haviam saído. Depois, por ser a igreja decana, centenária, a gente acabou encontrando que os líderes daquelas igrejas saíram, que são oriundos da Assembleia de Deus, daquelas lá no caso. Aí, moral da história, irmãos, a gente vivendo bem, vivendo em núpcias eclesiásticas, espirituais, uma coisa maravilhosa e tal, mas ainda pesava alguma coisa. Aí um certo dia, preparando para ir ao culto de segunda-feira, no Canaã, que é a nossa igreja central, no principal culto, aí olhando no espelho, fazendo a barba, eu anteriormente tinha um sinal aqui, um sinal bem visível, né? Aí eu fazendo a barba para ir para o Canaã, para poder fazer a obra de Deus, para pregar para a igreja, aí eu estou olhando no espelho. Aí eu não vi ninguém, eu não ouvi a voz de ninguém, mas numa forma de voz no meu coração, eu senti alguém falar: Jonatas, eu quero curar a minha igreja no estado do Amazonas. Ela está doente, ela está machucada, ela está ferida, e eu preciso de alguém para curar a minha igreja, porque o que eu quero fazer através dela é algo que ela não consegue imaginar. O Senhor falou, é muito mais do que está fazendo. Eu perguntei, mas como assim? Aí o Senhor disse, você está vivendo muito bem com pessoas com quem você nunca teve dificuldade, mas eu preciso que você, por ser a igreja mais antiga, ser a mãe de alguns movimentos que saíram, de algumas pessoas que saíram e não vivem bem, que você anote o nome de todos os pastores, eram 4 à época, que saíram rompidos, entre aspas, né, da Assembleia de Deus e no seu pastorado, né, e criaram novas igrejas. Vocês descomunicam. O Senhor falou, você não passa pela rua onde eles abriram trabalho, porque eles machucaram a igreja, eles não cumprimentam vocês, porque acham que vocês machucaram eles, e não há comunicação, vocês não vibram pelo outro. E eu quero curar essa situação. Aí o Senhor falou, eu disse, Senhor, aí vai ter problema. Eu conversando com o Senhor, vai ter problema, porque tem um deles aqui que só ele tem 43 processos na justiça contra a nossa igreja para tomar o patrimônio da nossa igreja no interior do estado. E tu sabes que tem um movimento aí em que as pessoas tentaram sequestrar o meu filho, foram até a porta da escola para sequestrar o meu filho, andaram ameaçando. Eu perdi 2 irmãs que trabalhavam em casa porque não aguentavam a pressão pelo telefone de ameaças e de etc, Senhor. Então não vai dar certo. Eu posso até entender, mas a minha esposa eu acho que não, porque ela sofreu muito com tudo que eu tenho sofrido aí, tu sabes. Eu guardado da minha, tu sabes que eu tenho razão, eles não. Tu sabes que eu fiz o procedimento que tinha que ser feito eclesiástico, tinha que cortar esse negócio, eu tinha que diminuir a força desse negócio de rebeldia, de querer dividir igreja e tal. Aí o Senhor disse, olha, você precisa se aproximar dele. Aí eu conversei com a minha esposa, e quando eu falei com a minha esposa, Deus me guarde, amor, de modo algum não vou fazer isso, porque quem se abaixa demais acaba se expondo, não vou fazer isso. Agora eu posso até fazer de tal e tal e tal, tal movimento, mas daquele lá, que eu vou me reservar de ver aqui, daquele lá eu não vou fazer, eu não vou, porque a gente está sofrendo muito, você sabe a quantidade de processos que tem na justiça e tal, quanto você tem sofrido, a quantidade de dinheiro que a igreja está gastando com advogado, e como você está sendo humilhado de chegar em tribunais e advogados passarem quase que assacando você, eu não vou não. E o que eu podia fazer, não é? Eu não ia forçar minha esposa, eu orei ao Senhor, Senhor, se tu estás nesse negócio,
tu vais fazer a minha esposa entender e fazer os pastores auxiliares entenderem, porque isso aqui não é coisa para gente sadia, né? Isso aqui é coisa para alguém que tem um pouquinho de loucura na cabeça para poder fazer esse negócio aqui, porque isso aqui eu nunca ouvi de alguém falar. Aí depois eu orei a Deus, e de madrugada, 3h15 da manhã, Deus me deu um sonho. E o sonho foi esse aqui, pastor Márcio. Eu via uma noiva deitada. O tamanho dela não era o tamanho normal. A maior mulher que eu já vi não pegava aquele tamanho, ela era maior. Ela estava deitada, eu não conseguia ver a cabeça e nem conseguia ver os pés daquela noiva. Eu via só o corpo dela, do pescoço até o tornozelo só. E ali ela estava vestida de branco, era reluzente o vestido dela, e não tinha marcas no vestido dela. Era branco, branquíssimo. Aí eu vi, o curioso é que eu vi uma mão, como se aqui fosse o corpo, eu vi uma mão que passava assim mais ou menos a um palmo, ou meio palmo daquele corpo, mas não tocava naquele corpo. Aí ia passando, e à medida em que ia passando naquele corpo, aí eu vi que em algumas partes daquele corpo, o corpo se contorcia. Aí eu pedi assim, Deus, repete esse sonho de novo. Aí repetiu, aí eu contei. 19 pontos de contorção naquele corpo ali. 19 exatamente, não foi 20 nem 18, 19 pontos de contorção. Aí eu disse, mas o que é isso, Senhor? E tal. Eu contei para minha esposa é uma profeta de Deus. Aí ela disse, amor, eu não vou ousar te dizer o que é isso aqui não. Isso aqui só Deus pode revelar para você o que é. Eu disse, então tá bom, vamos fazer um jejum de 24 horas, porque Deus precisa me falar o que é esse negócio aqui. Aí oramos, jejuamos, no dia seguinte, 3h15 da manhã, o mesmo horário, aí eu vi aquele sonho, que não era mais só um sonho, era um sonho, mas se tornou em visão, não é? Porque eu abria os olhos e eu via, eu fechava os olhos, via, abria os olhos e via, fechava os olhos e via. Aí minha esposa acordou, e eu contei aquilo para ela novamente, nós sentimos a glória de Deus, começamos a falar em línguas espirituais. Aí Deus usou a minha esposa para dizer, amor, o corpo é a igreja. A cabeça tem 2 sentidos. O primeiro deles, você não está vendo, é porque o corpo está ligado, a cabeça está ligada no corpo, mas não tem podido fazer com o corpo o que ela quer. O corpo está deitado porque não recebe os comandos que tem que receber da cabeça. E você não está vendo os pés, porque os pés são a parte do corpo que leva o corpo aos lugares onde a cabeça quer. Se a cabeça não dá os comandos ao corpo, os pés não têm nenhuma utilidade, nenhuma atitude. As vestes da igreja, porque a igreja em si não tem problema, ela é pura, ela quer viver junta, ela quer estar junta, ela quer vibrar. O problema, em segundo lugar, segundo a interpretação da cabeça, você não está vendo a cabeça porque Deus não tem se agradado da atitude dos cabeças da igreja, que comandam a igreja sem unir o corpo, e aquilo para mim pegou pesado, irmão. Mas peraí, minha esposa falar um negócio desse para mim, exatamente. Então, o problema não está na igreja, o problema está na cabeça também, não é? E ela disse, por mais que a gente se esforce e crie projetos, a igreja não produz tudo o que tem que produzir, por isso você não vê os pés também. Aí ela disse comigo, eu estou com você, para o que der e vier. Eu digo, até com aquele grupo lá, e disse, até com aquele grupo, amor, eu estou com você, e a minha esposa passou a apressar, não é? Para aquele movimento ali e tal. Aí, meus irmãos, essa parte é a mais fácil, eu já estou praticamente encerrando, mas a mais difícil foi quando Deus disse assim, você vai alistar, veja a sabedoria de Deus, você vai alistar, eu sou pastor de uma igreja que daqui a 3 anos vai começar 100 anos, nós estamos organizando uma festa para paralisar aquela cidade, aquele estado e mobilizar, vocês vão ser convidados, inclusive como preletores para ir lá louvar o Senhor também, vai ser uma festa, uma semana de festa mesmo ali, mas 100 anos, faltam 2 anos e meio agora. Então, o Senhor lhe disse, você trata dos que saíram no seu pastorado. E eu nem percebi que havia saído outros no pastorado do pastor Samuel, meu antecessor. E lá no meu gabinete,
o quadro que eu mais prezo que tem lá é a galeria dos pastores que me antecederam. Aquilo ali me lembra aquela palavra, quando o Senhor falou a Josué, eu sou, assim como eu fui com Moisés, eu fui contigo. Porque quem quer se isolar sozinho, quem não está debaixo de uma autoridade, debaixo de orientação espiritual, acaba se... Porque vai invocar em nome de quem? Deus vai dizer, assim como eu fui com quem, eu sou contigo, não é? Então o Senhor disse, como eu fui com Moisés, eu sou com Josué, depois foi passando para todos eles, foi para Daniel Berg, Gunnar os fundadores da nossa igreja, 2 suecos, aí que foram lá no caso do Amazonas, para o pastor Nelis Nelson, que foi o primeiro pastor, foi o pastor José Estumano de Moraes, Francisco Pereira de Nascimento, aí foi o pastor Francisco Cabralzinho, o pastor Otoniel, foi para o pastor José Menezes, pastor José Reis, pastor Alcibiades Pereira de Vasconcelos, pastor Samuel Câmara, e agora, por misericórdia comigo. Então, quem lembra essa história, tem proteção. Quem isola a história, fica exposto. Em nome de quem ele vai poder ouvir? Como eu fui com fulano, eu sou contigo, e etc. Então, é o que eu prezo lá. Quando vão fazer algum programa, quando vão fazer alguma filmagem, eu coloco aquilo de fundo lá, e tem as bandeiras dos estados do Brasil, onde nós estamos, com igrejas, e das nações, que são 19 ali, embaixo daquela galeria de pastores. Aquilo é o quadro que eu mais valorizo no meu gabinete. E aí, então, depois disso, o Senhor lembrou a história da igreja. Aí o Senhor disse, você precisa... Aí, sim, aí eu fui falar com os pastores. Uma reunião de uns 100 e tantos pastores, aí eu coloquei, irmãos, olha, Deus está tratando comigo o assunto assim, 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 e eu não vou dizer para vocês que é de Deus ou é do homem. Isso é um negócio muito sério e delicado, que vai colocar em xeque toda a história da igreja. Mas Deus autorizou o tratar do meu pastorado. Então foi assim, assim, assim que Deus me falou. Eu falei com a minha esposa, a reação dela foi essa, depois assim, Deus me deu esse sonho, e eu estou trazendo para vocês julgarem se é de Deus ou é de homem e tal. Deus mandou eu alistar os que saem do meu pastorado e eu tomar a iniciativa de convidá-los para uma conversa, para perdoar, e se eles disserem que não entenderam a saída, pedir perdão também deles e resolver o negócio. Deus falou o seguinte, vai ter alguns que vão te chamar de leproso, Deus falou isso claramente, vai ter alguns que vão dizer, eu ir até aí no seu gabinete, não vou nunca, se o senhor quiser que venha aqui no meu gabinete. Aí Deus falou que ia ter um que ia dizer, eu não quero me identificar com o Senhor, porque vocês não foram justos comigo, e para mim vocês são leprosos, e eu não quero ser imundo igual com vocês, exatamente. Deus me deu todo o mapa da coisa direitinho, e Deus disse o seguinte, mas se eu preciso de uma pessoa para tratar isso. Aí quando eu quis dizer que eu vi que era dizer não, aí Deus disse o seguinte, eu espero que seja você, porque você é o pastor da maior igreja que deu origem a todas essas igrejas que saíram. Então eles têm desejo de tratar a situação, mas não têm coragem, porque tem vergonha, tem receio, e eu tenho que tratar com você. Se você quiser fazer, você fica no pastorado da igreja. Se você não quiser, eu vou tirar e vou colocar alguém, mas eu vou tratar a minha igreja no nome do Senhor Jesus. Foi o que Deus falou, exatamente. Foi a palavra de Deus. Disse, bom Senhor, não porque eu queira ficar no pastorado da igreja, porque tu sabes que eu não sou o presidente dessa igreja, eu estou o presidente, porque o presidente é o Senhor. Tanto é que tem 16 que já passaram, eu sou o 16º. Então, se eles fossem, eles estariam até hoje. O Senhor é que é, eu estou, não sei por quanto tempo. Então, agora, eu não quero te envergonhar, eu quero te honrar. Aí, levei os pastores, aí, alguns mais jovens levantaram, que isso, pastor? Isso é loucura! Você vai fazer isso, quem se rebaixa demais, acaba se expondo, pastor, que negócio é esse? Eu não faço isso não, esse pessoal tem que pagar pelo que fez, e o senhor não errou, quem errou foi eles, a nossa igreja não errou, quem errou foi eles e tal, eu aqui na minha. Aí, se Deus não tinha dado direito de eu, quando conversasse com aquele pessoal que saiu, não é de uma forma hostil, imagine com os daqui de dentro, eu teria que ter paciência muito mais daqui de dentro. Eu fiquei calado lá na reunião. Aí eu vi a reunião ir para um lugar, até que levantou o pastor mais idoso, o pastor Joel Alexandre, da colônia Antônio Aleixo, uma vozinha bem rouca, assim, levantou, meus irmãos, o que é isso? O pastor colocou para a gente julgar se isso é de Deus ou é do homem, esse negócio, ele já sabe de quem que é esse movimento, se é de Deus ou do homem, mas colocou, aí ele disse, esse movimento é de Deus, irmãos, e tal. E 7 já haviam ido contra esse trabalho. Aí daqui a pouco vai voltando um por um dos 7, alguns deles chorando, outros falando em língua, e disseram, pastor, isso é um mover de Deus. E o senhor precisa fazer, faça, que nós estamos juntos no nome de Jesus. Digo, bom, então agora, se quiser, aplauda, se você quiser.
Então, eu disse, bom, agora que eu tratei com a liderança da igreja, eu posso soltar isso, eu vou fazer. Aí eu passei, liguei para a minha secretaria, disse, procura o endereço na época, do Paulo Ribeiro, do Juvenal, aliás, do Paulo Ribeiro, do Ruberval, do Braz, do fulano, que eu quero conversar com eles. Eram 4. Aí fomos conversar, aí na época do pastor Gessé Leandro, e aí, um disseram, pastor, aí eu não vou, mas se o senhor quiser vir aqui, eu lhe recebo. O outro disse, eu lhe recebo num restaurante, vai eu, o senhor, a gente vai fazer um lanche. Disse, não, no restaurante eu não vou, porque isso aqui não é coisa para tratar em restaurante. No seu gabinete eu vou, se você quiser vir no meu, mas eu dou preferência ao seu. Aí foi tratado tudo isso. Sim, irmãos, que eu esqueci. Aí naquela reunião dos pastores, além dos 4 que eu havia listado, aí alguns irmãos mais antigos levantaram e disseram, pastor Jonatas, mas não é só no seu pastorado que saiu alguém, não. No pastorado do pastor que lhe antecedeu, no caso do pastor Samuel, saiu fulano, beltrano, ciclano. Eu fui só listando aqui, aí 4 no meu, 3 no dele, deu 7. Aí um outro levantou e disse exatamente o seguinte, mas no pastorado do pastor Alcibiades saiu fulano, beltrano, ciclano e tal, foram 4, 11. Aí eu fui listando, no pastorado do pastor Zé Reis saiu tal, fui alistando mais 4. Aí 15. Aí eu estou lembrando que saiu, não sei em que pastorado de quem, fulano, beltrano, ciclano e tal, mais 3. Aí eu sacudi e disse, deu 18, tem 18 aqui. Não tem mais ninguém, aí foi até que um lembrou, tem fulano de tal, uma igreja pequenininha que tem lá, que saiu também, saiu rompido, está machucado, está ferido, não comunica. Aí quando eu anotei, aí eu continuei insistindo, 19. Quando parou em 19, eu alistei 19 pontos de fratura, que eu vi aquele corpo contorcido ali. Então não foi 20 e nem foi 18, foi 19. Aí eu perguntei, Deus, dos 4 que eu pastoreei, eu tenho como tratar, mas e dos outros que já morreram, estão sepultados? Aí olha a sabedoria de Deus. Deus disse, você vai fazer assim, você vai procurar o pastor Samuel em Belém, lá na igreja mãe, e vai contar isso que eu estou querendo fazer, eu estou orientando você a fazer, e você vai pedir a orientação dele, e o que ele disser você faz, porque ele representa todos os teus anteriores, pastores aqui. Aí eu fui com ele em Belém, só para tratar disso, o pastor Samuel chorou, sentiu a presença de Deus, glorificou a Deus e disse, pastor, isso é um mover de Deus, faça, em nome de Jesus. Aí na hora, o Senhor orientou assim, pede para ele orar por você, coloca a mão sobre a sua cabeça, porque com essa imposição de mão deles, ele está te autorizando a você tratar, mesmo na ausência de todos os que saíram do pastorado, dos que já morreram, aí você vai tratar no nome de Jesus. Aí ele orou, aí começamos. Aí começou a cena, a via dolorosa. Aí um dizendo, aí eu não vou, só se for aqui. Aí eu disse, eu vou aí, onde é que você quer? No meu gabinete, no seu gabinete. Aí outro disse, aí eu não vou, só se for na casa de um obreiro meu. Onde é a casa? É tal bairro, então me dá que eu vou lá. Você leva 2 testemunhas tuas, eu vou levar 2 minhas, nós vamos tratar o assunto. Aí vai para lá e para cá, organizamos os 19. Até que um disse assim, eu me reuni com o senhor, Deus me livre, eu nunca vou me reunir com o senhor. Eu lhe detesto, eu lhe odeio, eu não quero comunhão com o senhor é um leproso, e se eu for encontrar com o senhor, eu vou ficar contaminado, eu vou me sujar. Aí eu disse, rapaz, mas Deus mandou, se você não quiser fazer por você, faça por mim, faça pela sua igreja, pela igreja aqui também. Não quero, mas marque algum lugar. Aí ele quis marcar para o restaurante, não dá, eu não vou. Vem aqui, quando eu disse vem aqui, eu disse, o sangue de Jesus tem poder. Tá por aí. Eu disse, então onde é que você quer? Eu vou na sua casa, na minha casa eu não quero que ninguém me veja entrando. Eu vou no seu gabinete eu não quero que ninguém me veja entrando. E onde é que você quer? Aí marcou para um hotel de selva, lá no final, lá dentro, um lugar escondido. Aí eu fui lá com toda a diretoria da minha convenção e ele foi com a dele. Aí eu vou relatar principalmente isso aqui, porque são 19 testemunhos que não dá tempo. Vou relatar o mais grave, o mais difícil. Aí chegamos lá, o camarada me recebeu e foi uns 15 pastores que me acompanharam, 4 da diretoria da igreja, e aí então os pastores nossos da cidade, quando viram que ele era meio violento, aquele pastor, e foram lá também.
Aí ele levou a diretoria dele e foram mais uns 20, mais ou menos. Aí tinha assim, os dele para um lado, os nossos do outro, a gente num restaurante de floresta, não é? Exatamente, num restaurante ali onde tinha um vidro, era climatizado, mesmo sendo na floresta, e aqui uma mesa ao centro, e ele sentou com o pessoal dele de um lado e mandou que eu sentasse do outro, sentamos, ficou calado e disse, pode falar. Disse, não, mas o senhor é mais idoso do que eu, tem idade de ser meu pai, por favor, se eu puder abrir e fazer uma oração, o senhor sabe por que eu vim? Não. Deus não falou nada comigo. Não falou nada comigo, então você disse que ele falou com você. Eu não acredito que Deus faça isso. Deus não se mete nessas coisas. Exatamente, eu não acredito, vou lhe dizer. Mas eu vou lhe ouvir. Aí eu abri meu coração, coloquei o que Deus tinha falado para fazer e resolver. Aí, no final das contas, ele disse, na presença dos meus auxiliares, ele disse, eu não confio em você, não acredito em você, não acredito nisso e, portanto, não tenho nada a dizer. E encerrou a reunião. Aí, naquele momento, ficamos em pé de um lado e do outro, nós do outro. Aí o Senhor colocou no coração, peça para orar. Eu disse, amém. O senhor permite a gente orar? Permite. O senhor permite a gente tirar essa mesa do meio aqui? Ele disse, se você quer, tudo bem. Aí fomos para um lado, aí demos as mãos, eles lá, o meu pessoal aqui. Aí eu disse, o senhor permite que eu fique do seu lado, eu segure a sua mão? O Espírito Santo me tocando assim. Aí disse, permito. Aí eu segurei a mão dele, mas parecia uma mão de um defunto, fria, sem vida, frouxa. É horrível você pegar na mão daquele jeito ali. Ô, coisa terrível a mão daquela. Em casamento é horrível você apertar a mão da esposa e ela ficar com a mão solta, etc. Em qualquer relacionamento é horrível isso assim. Aí eu segurei, aí pedi para ele orar e disse, não, ore você. Aí eu orei. Terminei de orar, aí, literalmente, a carne quis tremer nos ossos e me deu o lábio. Aí o Espírito Santo fez lembrar, você já está morto e a tua vida está escondida com Cristo em Deus. E um defunto, ou morto, ele não pode levantar um fio de cabelo, a carne dele não treme, ele não pode te aquecer, ele não pode revidar, ele não pode falar, ele não fala. Então, você se esconda em mim e faça o que estou mandando fazer. Mas não saia daqui sem resolver aquele sentimento. Aí, aquele sentimento dele de mim disse assim, peça a ele, porque ele tem idade de ser seu pai, para dar um abraço nele como um filho abraça um pai. Eu digo, o senhor permite eu abraçar o senhor como um filho abraça um pai? Ele disse, olha, uma das coisas que eu não gosto em você é essa meladeira. Você é muito melada, entende? Muito melado, esse negócio de estar abraçando, não gosto desse negócio. Realmente ele é uma pessoa que eu não vi ele beijando a esposa, andando de mão dada com ela, etc. Mas é um homem de Deus, uma pessoa íntegra. Mas é do jeito dele lá. Então, e não foi fácil, irmãos, ouvir aquilo, não foi fácil não. E ficar sem reagir absolutamente nada. E ali, então, eu abracei, mas melhor que não tivesse abraçado. Que abraço frio, horrível, abraço. Aí depois, o Senhor tocou no meu coração, dizendo, peça a Ele para abraçá-lo novamente e dar um beijo na bochecha dele. Aí piorou. Aí é que foi fácil. Mas tem que fazer o que o Senhor mandou. Aí eu disse, o Senhor permite eu lhe dar mais um abraço? E dar um beijo na sua bochecha? Aí ele disse, é meio nervoso assim, veio falar rápido, rapaz, eu não gosto dessas coisas não, rapaz. Que negócio é esse? Essa coisa para mulher, entende? Beijar homem beijar outro homem beija homem, rapaz. Tá, que negócio é esse? Vem assim, na frente dos meus auxiliares, aquele negócio. Mas o Senhor permite, como um filho beija um pai e pede a bênção, Tá bom, se você está pedindo, está dizendo que Deus está mandando, pode dar. Aí eu abracei, dei um beijo na bochecha dele e nada. Exatamente. Aí, irmãos queridos, aí o Senhor falou, peça novamente para dar um abraço nele.
peça para dar um beijo na bochecha dele e diga no ouvido dele, bem baixinho e meigamente assim: como um filho ama um pai, assim eu lhe amo, pastor, em nome de Jesus. Aí quando eu fui, que eu pedi, aí eu já notei ele mais quebrantado, aí que eu abracei, ele não levantou o braço para me abraçar, aí que eu dei o beijo nele, ele puxou um pouco o rosto, mas quando eu puxei, eu dei aquele abraço e puxei mesmo firmemente contra o meu corpo, e dei um beijo bem estalado e demorado, e disse no ouvido dele: pastor, como um filho ama um pai, assim eu estou lhe dando esse beijo, esse abraço, eu lhe amo, abençoe a minha vida, Deus quer abençoar a nossa vida. Quando eu falei isso, esse homem, ele me abraçou, arriou no meu braço, encostou o rosto aqui e começou a urrar, chorando, urrando, dizendo: chora. Aleluia. Aí, irmãos, naquela hora, o pessoal que estava lá fora, eu entendi por que Deus disse à minha esposa que o problema não está no povo, está nos líderes, no trono, no pastorear de sapato alto, sentado no trono, com a glória para si, exatamente. Porque naquela hora bastaria um pisão em falso dele ou meu, para aquelas duas turmas de pastores lá fora, e mesmo sendo pastores, atacarem um ao outro lá, por como estavam com o espírito armado. Mas quando nós nos abraçamos, as nossas diretorias que estavam dentro daquele salão conosco, correram e abraçaram um ao outro, e os grupos lá fora abraçaram um ao outro também, e saíram se abraçando. Aí entraram para dentro da sala, e Deus derramou um Pentecoste naquela sala ali, foi um mover de Deus maravilhoso, sabe? Aí o engraçadinho perguntou, e era com aquela instituição que nós tínhamos um problema, não nós, eles queriam ficar com o patrimônio nosso. Aí eu perguntei, Deus, e quando for desse problema das ações judiciais, etc. Ele disse, você sabe por que é que eu não soltei isso ainda? Porque você tomou isso para as suas mãos e ele para as dele. Faça o que eu estou mandando e veja o que eu vou fazer, porque a justiça quem vai soltar sou eu. Eu vou fazer isso. Aí pronto, fizemos aquilo. E outra coisa, nós tínhamos um documento na nossa Convenção Geral impedindo que eles se reconciliassem na Convenção Geral, que eles se reintegrassem na Convenção Geral, e que fizesse, embora já tendo o tamanho, mais de 300 pastores, uma convenção segunda no estado do Amazonas. E o que Deus fez de uma maneira tal, irmãos, que no dia seguinte, eu reuni com a diretoria, todo mundo concordou, eu liguei para São Paulo e disse, olha, para um colega meu lá, eu disse, olha, esse pessoal está ligado à tua convenção? Tá. Eu não disse a você que nós não aceitaríamos comissão para vir tratar desse problema aqui, porque isso aqui Deus iria tratar. Porque se o homem viesse tratar, não daria certo. Deus iria tratar, porque havia muitos milindres. Ele disse, é mesmo, né, Jonas? Você até se indispôs comigo no aeroporto uma vez por causa desse pessoal. Pois é, rapaz. Eu quero te dizer, você tem fax aí? Eles tenho. Então, eu quero te dizer que ontem nós estivemos juntos e Deus resolveu. E eu quero mandar a carta de mudança deles todas para a tua convenção e mandar uma carta para a Convenção Geral recomendando que crie a segunda convenção da Assembleia de Deus no estado do Amazonas. Pode criar, não tem nenhum problema a segunda convenção, mandamos. E aí o outro, para encerrar aqui, irmãos, que eu não vou dizer o nome, né, que foi o que mais trabalho também nos deu, que não queria nos ver, e que foi, com todos eles foi isso, assim, um quebrantamento e havia uma resistência. Aí a segunda fase disso aqui, pastor Márcio, que Deus falou que ele foi revelando fase por fase. Ele disse, bom, agora vocês 19 estão curados, sarados, mas eu quero
curar, porque isso trouxe, o corpo não tem problema, mas tem milindres no corpo, e o corpo precisa ver isso visível. Aí o Senhor disse assim, você vai agora conversar com eles novamente, ligar para eles, para pedir a eles, você vai sugerir e pedir um culto de celebração e de perdão entre vocês, as igrejas, exatamente, a dele, porque eles são filhos de vocês aqui, e esse sentimento de família tem que ser resgatado de família, vocês estão ligados como família. Aí, eles é que vão dizer, se primeiro vai ser lá, o primeiro vai ser aqui. Aí pronto. Aí, quanto a aqui, o Senhor disse, você vai receber, porque nós temos uma linda orquestra, nosso culto é muito bem frequentado, lindo ministério de louvor. Você vai fazer o seguinte, você vai preparar o púlpito para receber eles. Aí você vai falar com seus vice-presidentes, para eles poderem se preparar, porque a fileira da frente vai ser deles, é deles. A fileira de trás são dos que estão com você. Aí você vai descer do púlpito e você vai recebê-los lá na porta, e você vai entrar e sentar o povo bem na frente para distingui-lo bem, e subi-los para o púlpito, e você vai explicar para a igreja o que está acontecendo, e você vai orar, abençoando a igreja e curando a igreja, e depois disso você vai passar a direção do culto para eles, ele é que vai dirigir o culto, ele é que vai pregar, ele é que vai recolher a oferta, e a oferta do culto vai ser para cooperar no trabalho dele lá, e você não faz nada. Isso aqui, e Deus mandou fazer isso, sabe? E foi feito. Aí, irmãos, foi um mover de Deus tremendo. Aí, uma certa vez, eu estava na reunião da diretoria da igreja, não tinha cumprido um terço da pauta, e os assuntos principais estavam para o final. Aí toca o telefone, eu não sabia de quem que era, e não atendi, porque estava na reunião. Aí o meu vice-presidente, pastor Moisés, atendeu, aí disse, pastor, é o pastor fulano de tal, que era trabalhoso, estava muito doente. Ele está ligando porque a diretoria da igreja dele, nós não nos comunicávamos, não tínhamos nenhuma comunicação. E foi um dos que entrou na justiça para pedir uma indenização trabalhista, como se vocação fosse, como se o ministério chamado fosse vocação, pedindo R$1 milhão de indenização da igreja, e quase que a gente não sai daquela tormenta toda ali. E aí, eu estou na reunião, ele liga, o pastor Moisés atende. Aí o pastor Moisés olhou para mim e disse, pastor, porque estava muito recente esse processo de cura, foi uma coisa linda também que Deus fez com aquele irmão. Disse, pastor, é o pastor fulano de tal que está ligando ele aqui. E, aliás, a liderança dele que está ligando, está na casa dele, levou um carro de presente para ele, foi lá levar alguns presentes, é aniversário dele, e está lá na casa dele, e perguntou dele se, além dos presentes que eles levaram para ele, existe alguma coisa a mais que ele queira que seja oferecida para ele lá. Aí, e ele disse para eles que tem sim uma coisa. E o que é, pastor? É que o meu pastor, o pastor Jonatas, ele vem aqui na minha casa, no meu aniversário, orar por mim com vocês aqui, exatamente. Aí perguntaram se eu podia ir, eu disse, mas é claro, que aí o senhor falou, a partir de agora você vai ter que alterar a tua agenda. Você vai ter que pastorear a igreja aqui, você vai ter que voltar a pastoreá-los, porque uma família vai ser resgatada, glória ao nome do Senhor Jesus. Aí, conclusão, aí estava no texto da pauta, eu disse, olha, irmãos, eu estou recebendo uma chamada, eu pastor fulano de tal, estou suspendendo a reunião, estou indo. Quem quiser ir comigo, amém, quem não, eu marco outra data da reunião. Aí nós saímos, aí foi todo mundo no comboio. Chegamos lá, foi aquela festa, aquela alegria, aquele mover de Deus, uma coisa maravilhosa, sobrenatural. Aí, conclusão, irmãos, queridos. Então, hoje é assim. Deus, ele falou, eu quero que você faça isso. Mas Deus não me disse em que proporções ele queria fazer. Então, hoje, imagine o que é você deitar no travesseiro e você não ter problema com ninguém. E ninguém tem problema com você. Pense o que é você ter uma festa na sua igreja, aquele pessoal que era tido por concorrente, você chamar e convidar e eles estarem todos sentados lá, vibrando, glorificando o nome do Senhor Jesus lá para celebrar o Senhor. Você pensa o que é eles terem festa na igreja deles, consagração de obreiros, e ligar e chamar assim, meu pastor, será que dá para o senhor vir aqui consagrar os nossos obreiros também? Pastor, será que dá? Aí a gente passou a descobrir, pastor Márcio, eu lembro de uma irmã, fundadora de uma igreja, das mais antigas que tem lá, que aquela irmã ainda é viva, o marido dela que saiu da igreja, aquela irmã tinha um sonho, e o sonho dela era esse, Deus,
quando eu morrer, eu quero ser velado no templo da igreja central da Assembleia de Deus ali, porque é dali que eu saí, meu marido saiu, eu acompanhei ele. Senhor, eu quero ser velado lá. Não sei como é que tu vais fazer. Aí no dia que nós entramos naquela igreja, aquela irmã estava numa alegria, mas numa alegria quando Deus fez aquele trabalho de perdão, de reconciliação. Aí ela pegou o microfone e disse assim: eu louvo a Deus pelo que Deus está fazendo, porque a partir de agora nós estamos resgatando o sentimento de que nós somos um corpo em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a primeira coisa que eu quero pedir ao meu pastor, o pastor Jonatas, não foi eu quem tratei, eu tenho idade de ser filho dela, o filho mais novo dela é mais velho do que eu, mas ela perguntou: meu pastor, o senhor permite que quando eu falecer, o meu corpo seja velado lá no templo central da minha igreja, Assembleia de Deus? Digo: mas minha irmã, venha com todos que a senhora quiser para lá, a casa é sua, irmã. A casa é sua, toda sua, glória a Deus. Aí, a partir daí, a pastora Ana Paula, o pastor Gustavo não foi, o pastor Márcio já foi conhecer o Canaã está bonito, dá uma despesa enorme aquele negócio lá, por causa de ar-condicionado, está muito bonito a nossa igreja lá, Templo Central. Aí o senhor fez lembrar o seguinte: e todos os que criam estavam juntos, e eles perguntavam: que faremos, varões irmãos? Eles perguntavam para os pastores deles ali. E qual é a resposta que os pastores teriam a dar para eles? Viver separados? Viver distantes? Viver... Exatamente. Aí um faz um evento, aí o outro vai lá, né, como se não quisesse que o evento acontecesse, aí denuncia para poder ir lá e não acontecer aquele evento. Rapaz, o que estava acontecendo não era um carnaval, uma coisa qualquer, é uma festa do povo de Deus, e só porque alguém olha o outro como concorrente, não quer ver a igreja do outro crescer, aí pronto, irmãos, aí a porteira se abriu, glória a Deus. Então hoje, eu vou dizer uma coisa para vocês: desses 19, tinha gente que estava já com currículo distribuído para o Distrito Industrial, porque não aguentava pagar aluguel, estava com 5 meses de aluguel atrasado, o nome protestado, por causa do aluguel do salão dele lá, aí estava com um problema de ordem familiar, e nós não sabíamos de nada disso. Então foi uma salvação para todo mundo. A igreja que estava melhor era a nossa, porque ela, nesse caso, era a agente passiva, sofreu essa ação porque ela teve que decidir aquilo. E nós achávamos, porque estávamos crescendo, batizando milhares de pessoas por ano, e ali que estava tudo bem, mas Deus disse: não está bem, não está bem, não está bem. Crescimento de igreja não é sinônimo de saúde. Saúde é santidade, saúde é comunhão, saúde é pureza, saúde é unidade. Glória, não está bem, precisa consertar, precisa curar, precisa. E o maior tem que servir ao menor e tem que tomar iniciativa, glória ao nome do Senhor Jesus. A partir daí nós passamos a dizer a anúncio. Hoje nós mandamos oferta para construir o templo dele. Agora mesmo tem um comprando um galpão lá, que ele não tem como comprar. Nós estamos levantando oferta para dar uma parcela do galpão para comprar, glória. A partir daí o Senhor disse, e foi tão radical isso que o Senhor disse assim, pastor Márcio, disse: agora a última fase foi a fase de ir para os documentos da igreja, desde o começo até agora. O Senhor disse: você vai contratar uma equipe, vai pagar para pegar os arquivos dos inativos da igreja que já morreram e saíram com a nominação na convenção do ministério assim, descredenciado e excluído, e você vai mandar desde o membro número 1 alterar e colocar em todos eles: apague o descredenciado e apague o excluído e coloque o desligado, glória ao nome do Senhor Jesus. Nós tivemos que reformar toda a documentação da igreja. Então na nossa secretaria não tem mais essa palavra excluído e nem descredenciado, tem só desligado. E tem mais o seguinte: recentemente, agora já saiu umas 3 pessoas lá e saiu. Aí o Senhor disse: é o seguinte, eu quero que você mude esse conceito de saída da igreja. Exatamente, você faz de tudo para a pessoa não sair, ficar, mas se ela disser que quer sair, você não pode prender, rapaz. Você não pode colocar atrás de você e dizer: se sair está debaixo de maldição, está isso. Não, libera, deixa ele ir. E dependendo de como ele vai se comportar, se ele respeitar a igreja, não falar mal do seu pastor, porque é um hábito maligno dessas pessoas que saem, em vez de assumir e dizer: eu estou saindo porque eu quero sair, começa a falar mal do pastor, começa a falar mal da mãe, e a Bíblia diz: honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na face da terra. Filho que sai e bate em pai e mãe não tem a bênção de Deus, e Deus diz: quem abençoa
abençoa ou amaldiçoa não é você, sou eu. E depende da atitude da pessoa para ser abençoada ou amaldiçoada. Quanto a você, libere, se não dá para ficar. Libere. Aí, esses 3 agora já foi diferente, né? Aí um deles saiu, pegavam as ofertas especiais dos irmãos, e aí a receita da igreja diminuía e o padrão dele aumentava. Engraçadinho. A gente olhando aquilo, aí chegou aquilo, aí o pessoal queria caçapar, queria excluir, etc. Não, peraí, eu tenho temor de Deus para tratar dessas coisas. Eu vou chamar o camarada aqui, ele tem família, tem isso, aquilo, vamos chamar. Aí ele saiu. Quando saiu, não mandou uma carta, não mandou nada. Aí chegou lá a lista dos bens que ele tinha levado. Microfone, data show, PowerPoint, bateria, negócio de bateria, guitarra, não sei o quê, uma caixa de som. Ele olhou aquilo e disse, mas rapaz, como é que uma pessoa pode por tão pouco se sujar desse jeito aqui? Aí eu chamei. Aí pedi para o coordenador chamar para ele ver, ele não veio. Pedi para o supervisor chamar para vir, ele não veio. Pedi para o secretário da convenção chamar, ele não veio. Eu disse, mas rapaz, que coisa esse negócio, a gente quer o bem dele. Aí o Senhor falou, se você ligar para ele, ele não vai resistir, ele vai vir. Aí eu liguei, disse, rapaz, você pode vir aqui no gabinete, você vai sair do mesmo jeito, mas sai bem. Aí ele veio. Aí reuni o supervisor, o coordenador, os vice-presidentes da igreja, coloquei lá, ele veio com a esposa. Aí eu perguntei, por que você quer sair? Não, porque eu tenho uma chamada, pastor, porque eu tenho um desejo de fazer um trabalho, etc. Tal, eu quero ter uma liturgia mais livre, eu quero, vai explicando. Ele foi explicando, fui para então desse jeito, realmente você está grande demais para ficar entre nós aqui, você precisa realmente ter o seu espaço, seu lugar, e Deus vai, realmente o teu melhor lugar é fora mesmo, é você fazendo um trabalho. Então, como um pai abençoa um filho, a gente vai te abençoar e você vai sair. Aí eu puxei a lista dos bens que ele levou. Só que é o seguinte, você tem que sair abençoado. Isso aqui você levou com você? Ele disse, levei, pastor. Porque eu estou começando do nada e vocês têm muitas condições e tal. Eu disse, espera aqui. Deus mandou abençoar a tua vida. Então, esse microfone está com você? Tá. Então devolve. Esse data show está com você? Tá. Mas está velho, pastor. Vocês podem comprar um novo? Não, devolva. Isso aqui porque isso é bênção para você. Se você tem confiança de que é da vontade de Deus o que você quer fazer, então segure a barra, porque Deus vai te abençoar e não vai te faltar nada. Mas não leve nada que não é seu, que é da igreja. Aí ele colocou aquilo, eu fui alistando. Quem estava comigo ficou assim meio amarelo, meio pálido. Eu fazer aquele negócio e tal, devolve tudo. Você devolve? Aí ele assinou lá embaixo, eu vou devolver tudo, pastor. Isso aqui é problema para você. E quando devolveu, nem eu sabia o que ia fazer, irmãos. Aí o Senhor tocou no meu coração. Agora diga para ele, como é que você vai começar o seu trabalho? Aonde é que você vai começar? Você já tem salão? Aí ele disse, já tem um alugado. Como é que você vai pagar o aluguel daquilo? Eu não tenho, pastor, como pagar. Como é que você vai comprar, devolvendo isso aqui, você vai comprar a estrutura para poder começar o teu trabalho? Ele disse, eu não sei também. Essa altura eu vendo a esposa dele chorando, coitadinha lá e tal, parece que não concordando muito com aquilo, e etc. Eu aconselhei a estar com o marido, para não dividir a família. Aí o Senhor disse assim, dá para ele, para a família não sofrer, paga 3 meses de salário, paga 3 meses de aluguel do galpão, dá as cadeiras e manda ele lá na Prado Soncar comprar tudo que ele devolveu, o velho novo, para a igreja dele lá, para ele poder levar. Exatamente. Quando ele pegar tudo novo para ir lá. Exatamente. Mas, Senhor, eu perguntei, mas espera aí, não é melhor deixar o velho com ele e a gente comprar o novo, não? Aí o Senhor disse, não, isso aqui é um processo de cura, glória a Deus. Ele admitiu, reconheceu, está devolvendo, deixa ele. Aquele camarada chorou, a esposa dele chorou e disse, está vendo, rapaz, você não pode ser cabeçudo, por isso eu quero ficar aqui, por causa dessa igreja que tem coração, nosso lugar aqui, que você tem que sair, e etc. Aí eu comecei a perceber o que Deus fez, que agora as pessoas já não estavam mais saindo rompidas, né, machucadas, por mais que a motivação delas fosse errada, que Deus agora queria que não houvesse mais ruptura, sangramento e nem violentação à igreja do Senhor Jesus, quando a esposa disse, nós não devíamos sair, devíamos ficar aqui. Aí eu liguei para o tesoureiro, Siqueira, que é o tesoureiro,
está autorizado você pagar 3 meses de aluguel do galpão do fulano de tal. Ele vai levar, você vai passar e pegar uma autorização para comprar lá na Prado, Soncar, todo o equipamento que ele precisar para montar a igreja dele, e para comprar as cadeiras, ainda vai pegar um dinheirinho para mandar fazer a placa da igreja dele lá, para identificar a igreja. Tesoureiro não entendeu, pastor, o que é isso? Faça, você confia em mim, confia. Então faça o que está sendo orientado, porque Deus está orientando a fazer isso. Moral da história, o rapaz vive bem conosco, e me perguntem quantos meses é que ele precisou de salário, ou se ele precisou procurar para comprar som, cadeira, colocar placa ou nada. Ele não precisou. Porque a coisa foi corrigida e tratada como tem que ser tratada. Ele saiu debaixo da bênção de Deus e com 1 mês ele pagou o primeiro aluguel dele, tirou o primeiro salário dele, ele colocou a placa, colocou cadeira, colocou todos os equipamentos e está lá na bênção de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. E aí quando ele vê a nossa igreja, veja como é que Deus faz. Ele vê a igreja, onde ele vê, não é do jeito dele, com o perfil físico dele, etc. As pessoas, às vezes, quando vão, e logo adequam a performance, etc. Aí vai lá, e eu entendo muito bem. Onde ele chega, que ele vê lá, aí ele vai lá e diz, oh, meu paizão, meu pastor, meu paizão, meu isso e aquilo. Então é um negócio glorioso, irmãos, você verificar esse movimento de Deus. Então, hoje, a minha esposa sabe, eu tomava, pastor, remédio, 50 miligramas de remédio de pressão por dia, porque eu deitava e ficava preocupado. O que de mal essas igrejas podem fazer? Aí fica atacando o membro da igreja, etc. A outra coisa que foi corrigida, sabe o que é? É aquele negócio, pastor Gustavo, pastora Ana Paula, aquela fraqueza que nós tínhamos, aquele medo de colocar porteira na avenida de ida e de volta, daqui para lá e de lá para cá. Então, hoje tem uns 4 ou 5 desses aí que não se aproximam tanto, mas nos respeitam. Mas Deus perguntou, mas por quê? Ele disse, é por medo de a avenida de lá para cá, porque tem pessoas lá que querem voltar, que estão com vergonha e eles não se aproximam por isso, mas os que tiverem que voltar, vão voltar de qualquer jeito, glória a Deus. Então a gente vive numa alegria e numa paz. Aí um dia desses chegou lá, pedido chegou lá uma comunicação na mesa da convenção, nossa convenção lá, colocou 5 obreiros novos que estavam indo para uma outra igreja, lá dessas igrejas mães. Aí sem pedido de carta, pastor, sem nada, aí eu olhei aquilo, eu ia conceder, na hora de tratar na mesa, que eu sou presidente da convenção, para liberar, eu ia fazer a minha parte de tratar, para ir ser recebido lá por aclamação. Aí o senhor tocou, não é assim que as coisas têm que acontecer agora. Aí você liga, veja bem, o presidente de uma convenção, ligar para uma igreja menor, para falar com o pastor e perguntar dele para poder ensinar. O senhor não disse, não cobre dele atitude, ensine com atitude. Aí eu liguei para ele, localizaram ele, disse, olha, fulano, eu estou aqui na reunião da mesa da convenção e tenho pedido de transferência aqui de 5 obreiros nossos, que não pediram recomendação, não pediram nada, não é? Eles estão aí com você? Eles estão comigo. E por que você não pediu carta? Você não sabe como é que Deus quer tratar? Ah, pastor, desculpe e tal, é assim que tem... Então você faz o seguinte, você manda uma carta para cá, agora, estou aqui com um fax, eu quero resolver ainda hoje o problema deles. Você manda um fax e arrola o nome deles, dizendo que eles estão servindo aí, vão ser úteis aí, que eu hoje mesmo resolvo o problema dele, mando o documento, eles vão sair daqui com um documento, não saio mais com uma pessoa fugida, é com documentos que eles vão sair para lá e tal. Aí, há poucos dias foram 2 lá para a nossa igreja. Aí chegou lá numa reunião nossa o nome de 2 obreiros de uma outra igreja lá. Aí o pastor trouxe o nome de 2 obreiros, são evangelistas, para poder tratar. Aí quando nós estávamos tratando da reunião, aí me veio um estalo, quase que a gente recebia, veio o estalo. Peraí, mas eles trouxeram recomendação e carta? Não. Então liga para o pastor dele lá, para poder fazer o inverso. A gente fala, olha, essas 2 pessoas estão aqui, congregando aqui, e que recomendação que você dá deles? A pessoa, não, são obreiros maravilhosos. Onde é que eles estão? Estão aí na Assembleia de Deus? Eu não sabia nem, estava procurando onde é que eles estavam. Eles estão aqui. E o que você autoriza? Receba, pastor. Nós recebemos. Então, amados e queridos irmãos, esse é o momento que nós vivemos lá, sabe? Um momento de paz, um momento de tranquilidade, um momento de alegria, um momento de júbilo. Esse pessoal vai e vem, o nosso vai para lá e vem para cá. E aquele medo que as pessoas tinham
daquele pastor, e aquele espírito de rebelião dentro da igreja, não tem que controlar com disciplina, com isso, aquilo negativo. O Senhor disse, quem controla sou eu. Você vai ver como eu vou controlar isso aqui direitinho, que não precisa ter medo de ninguém ir ouvir. Quem quiser ir, vai. Quem quiser ir, vem. E eu é que faço a minha obra, e Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, esse é o testemunho que nós temos lá, para poder trazer para os irmãos. É um testemunho que eu considerei, pastora Ana Paula, pastor Gustavo, muito local. Eu nunca pensei que alguém fosse pedir. Embora o bispo Robson Rodovalho esteja com 2 agendas marcadas para eu ir lá dar esse testemunho, eu não fui ainda. Né? Tem 2 outras igrejas, o Esteve Hernandes também, agora através do bispo dele lá, que é muito que eu vou lá dar uma palavra sobre esse trabalho de unidade, etc. Eu não fui, porque eu não tinha sido tocado no meu coração de falar, porque eu sempre tomei isso como uma coisa muito local, muito pessoal, porque isso é uma coisa muito delicada. Isso não é uma coisa qualquer, exatamente. É muito delicada, né? Etc. Mas quando vocês ligaram, a minha esposa falou que queriam que estivesse aqui, aí caiu a ficha, caiu no coração. Bom, lá você vai. Então é por isso que eu vim aqui, para dar esse testemunho. Eu não sei com que propósito, mas que Deus abençoe todos os irmãos que estão aqui no nome do Senhor Jesus. Um abraço. Aqui estão as ovelhas da igreja para demonstrar e comprovar se esse é o estilo de vida. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.